Primeiro que a cúpula do Congresso não vai participar desse evento. O governo Lula criou essa espécie de tradição do aniversário da data dos atos golpistas de 8 de janeiro, sempre com uma pegada de defesa da democracia. Nesse ano a gente também deve ter uma defesa da soberania do Brasil e ainda há a perspectiva de veto do projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado pelo Congresso Nacional justamente para possibilitar uma redução de pena dessas pessoas que a gente está vendo na imagem, que vandalizaram a esplanada dos ministérios naquele 8 de janeiro de 2023. Por que a cúpula do Congresso Nacional não quer ir mais uma vez nesse ato, atrelado, portanto, ao Palácio do Planalto? Porque é uma espécie de distância segura desse tema, Carol. Há uma visão de que é um tema que acaba por alimentar a polarização instalada no país entre PT e entre PL. Então, a cúpula do Congresso, que a gente tem ali os dois parlamentares, presidentes da Câmara e do Senado, de partidos tidos como centrão, ela quer distância disso, deixa para PT e PL polarizarem entre si, a gente toma distância desse tema. Até porque, se a gente puxar o assunto do PL da dosimetria, que sendo eventualmente sancionado depois por uma ação indireta do Congresso de derrubar na prática o veto do presidente Lula, que deve sair neste 8 de janeiro, aí os efeitos poderiam começar a valer, esses casos todos poderiam ser analisados, e essas pessoas poderiam ter uma redução das penas. A avaliação é de que isso está tudo muito já precificado na relação toda. O Congresso foi lá, teve uma articulação para aprovar de uma maneira muito rápida na Câmara e depois no Senado essa proposta, mandou para sanção, porque é o rito esperado mesmo. O presidente Lula veta, depois isso volta para o Congresso e o veto é derrubado. Está tudo já precificado, todo mundo já entendeu que deve ser esse o desfecho dessa história toda a respeito do PL da dosimetria, que ficou conhecido como uma espécie de anistia light, que pode também ter um efeito para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, teve um papel de liderança em relação a toda a trama golpista, a gente tendo os atos do 8 de janeiro como uma baita peça desse entendimento do que foi a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governo Bolsonaro, atingindo o próprio Bolsonaro, entre outros membros do governo, em diferentes níveis de orquestração e de participação, mas o 8 de janeiro vem para ilustrar um pouco disso na avaliação do Supremo e também da Procuradoria-Geral da República. Então, o Congresso Nacional quis fazer um certo aceno, tinha um certo compromisso da cúpula, dos dois presidentes, portanto, de atenderem a uma demanda que vinha da oposição, um entendimento de que as penas aplicadas eram excessivas. Daí a gente teve a aprovação dessa proposta no Congresso Nacional e muito provavelmente o ambiente mais do que criado para uma derrubada desse veto. Mas isso é muito diferente e isso é muito tido como um exemplo realmente do porquê não faz muito sentido os dois presidentes irem a esse ato de 8 de janeiro, que é organizado pelo governo Lula, para ter este mote de defesa da democracia, de defesa contra o golpismo e também a expectativa de que o presidente Lula deva vetar, usando essa data como simbolismo, o PL da dosimetria.